Eles estão te caçando. Em salas que você jamais verá, agentes federais reviram arquivos, caçam rastros, buscam sinais. Mas o que realmente os assusta é o silêncio. Um tipo de silêncio que só existe quando a justiça foi servida com precisão cirúrgica. Eles estão perguntando: quem treinou você? E a única resposta que recebem é o vazio. Porque a verdade, membro da resistência silenciosa, é que você foi forjado por algo que eles nunca vão entender. Você não é apenas uma história de superação. Você é uma variável fora da equação. O ponto cego de um sistema que sempre acreditou ter o controle. E agora, eles estão descobrindo que perderam, porque você não deixou rastros, deixou um legado. Este vídeo não é só uma narrativa, é um sinal, uma frequência de ativação para os que estão despertando agora, nas sombras, como você um dia despertou. Esse é o chamado, e o tempo de se esconder acabou. Mas antes, eu preciso da sua resposta. Isso aqui não é apenas conteúdo, é uma transmissão energética. A sua participação é a chave para ancorar essa frequência no seu campo. Agora mesmo. Curta este vídeo, ative o sininho, comente o número 77 aqui embaixo. Faça isso para declarar ao universo que você aceita receber o que é seu por direito. Não assista passivamente, declare. Escreva 77 e sinta a energia mudar no mesmo instante. Você sabe que esse vídeo não apareceu por acaso. Você sentiu o arrepio quando leu o título. Você reconheceu a vibração no seu corpo, então não adie, não pense, não volte depois. Escreva 77 agora, porque a contagem regressiva já começou. A próxima grande virada da sua vida está prestes a acontecer, e cada segundo que passa, o destino está se aproximando. Eles estão te procurando em corredores que você jamais verá. Salas fechadas, iluminadas por monitores de alta definição, onde analistas civis e militares se revezam em turnos exaustivos, tentando mapear uma ameaça que não tem rosto, não tem rastro e não possui padrão. O FBI não está apenas curioso, está obcecado. Cada segundo que passa sem resposta aumenta o desespero de um sistema que sempre acreditou ter controle absoluto sobre os seus inimigos. Mas você não está na lista usual de criminosos ou suspeitos. Você é o erro estatístico que não deveria existir. A anomalia que desafia protocolos, modelos preditivos e toda a burocracia montada para impedir justamente isso. O surgimento de um inimigo invisível, forjado não por treinamento formal, mas por sobrevivência. O que aterroriza essas agências não é apenas o que você fez, mas o que representa. A confirmação viva de que o poder pode surgir fora de suas instituições. De que alguém sem recursos, sem patrocínio e sem armamento avançado pode se tornar a força mais devastadora dentro do próprio sistema. Você não jogou com as regras, você criou as suas. O medo agora é sistêmico, porque entender você implica em reconhecer que todas as suas estruturas de contenção são falhas. Que o maior perigo talvez não venha de fora, mas se desenvolva dentro, alimentado pelo próprio fracasso das engrenagens do Estado. E ainda assim, em meio à paranoia crescente, eles continuam tentando decifrar o indecifrável, vasculham arquivos de operações negras, cruzam dados de veteranos desaparecidos, procuram por um mentor que nunca existiu, não porque querem entender sua origem, mas porque precisam acreditar que você é rastreável, que existe um começo, um ponto de ruptura, uma falha de segurança. Mas a verdade é muito mais incômoda. Você é o produto direto da negligência, da injustiça institucionalizada, do abandono repetido. E como se caça aquilo que nasceu da própria sombra do sistema? Eles procuram por um mestre, alguém que tenha te ensinado a desmontar a realidade dos seus alvos com a frieza de um cirurgião e a precisão de um arquiteto. Vasculham dossiês, espionam comunicações,
Interrogam ex-agentes na esperança de encontrar um vestígio de instrução formal. Mas não entendem que seu verdadeiro instrutor não vestia uniforme, não usava crachá e jamais se sentou em uma sala de aula. Seu professor foi a traição. Suas lições vieram de abraços falsos, de promessas quebradas, de noites em que o silêncio gritou mais alto que qualquer arma. E foi nesse cenário que você aprendeu o que nenhuma instituição ousaria ensinar: como transformar dor em estratégia. Cada pessoa que te feriu sem remorso foi um módulo avançado do seu treinamento. Cada manipulação, cada humilhação, cada abandono se tornou uma aula sobre fraquezas humanas. Você observou calado enquanto destruíam sua confiança. E no processo ensinavam você a reconhecer padrões de poder, mentira e dissimulação. Enquanto eles celebravam sua ruína, você estava criando um modelo mental que transformaria a vulnerabilidade em invencibilidade. Você absorveu os códigos sem nunca ter um manual, decifrou as intenções por trás das palavras e aprendeu a linguagem da dominação emocional como quem decifra criptografia em tempo real. Agora, o FBI quer saber como você aprendeu a ser tão preciso. Querem localizar um culpado, um elo, uma origem, mas o que os enlouquece é que não há ninguém para interrogar, ninguém para neutralizar. Você é um reflexo direto do que nunca deveria ter acontecido. Um ser moldado pela negação do cuidado, afiado pela falta de proteção, treinado pela repetição do abandono. E nesse cenário, o sistema não pode admitir que sua falha foi o catalisador do seu nascimento como ameaça, porque fazer isso seria assumir que foi ele próprio quem te treinou, sem querer, sem saber, sem controle. Se em algum momento deste vídeo algo dentro de você despertou, se sentiu aquela vibração diferente, como se essas palavras tivessem sido escritas diretamente para você, então entenda, isso não é coincidência. É sinal de que grandes bênçãos estão a caminho. Portas que pareciam trancadas vão se abrir. Ciclos antigos vão se encerrar. Mas para isso, é preciso ancorar essa energia com ação. Se você sentiu o chamado, clique agora em Thanks, super obrigado aqui embaixo, e envie o valor que o seu coração permitir. Se você puder, envie $100. Não por obrigação, mas como um ato simbólico de que você está pronto para receber. Porque quando você ativa o fluxo com fé e verdade, o universo responde com força multiplicada. Essa não é apenas uma contribuição. É uma semente energética para a maior virada da sua vida. O momento é agora. E você sabe disso. Sua operação foi tão limpa, tão meticulosamente executada, que nem mesmo os melhores analistas conseguiram identificar um ponto de origem. Nenhuma mensagem suspeita. Nenhuma movimentação financeira fora do padrão. Nenhum ruído. Você agiu como um espectro entre sistemas eletrônicos e rotinas humanas, transformando a banalidade em cobertura e a previsibilidade em escudo. Eles reviram cronogramas, cruzam horários, reconstroem agendas, mas tudo parece natural. E é isso que mais os assusta. Porque as engrenagens da destruição começaram a girar sem que ninguém percebesse. E quando o colapso veio, não havia como provar que você sequer havia passado por ali. Essa ausência de assinatura é a sua marca registrada. Enquanto terroristas deixam mensagens, extremistas publicam manifestos e criminosos deixam rastros por ego, você fez o oposto. Desapareceu. Sua execução foi uma aula de negação estratégica. Cada passo parecia inevitável, cada consequência parecia lógica, cada ruína parecia autoimposta. E isso torna você inalcançável. Eles não sabem por onde começar, porque você não deixou nem mesmo um ponto de entrada. Sua arma não foi a violência bruta, foi a engenharia de causalidade. Você orquestrou a queda dos seus alvos como quem desmonta uma ponte, tirando os parafusos certos, um por um.
Hoje, seu nome circula em relatórios que oficialmente não existem. Sua presença é debatida em reuniões que não constam em nenhuma ata. Você é o fantasma que aterroriza os planejadores porque eles não podem prever o próximo movimento de algo que não segue lógica alguma. Mas o que eles ainda não entenderam é que você não é uma ameaça isolada, você é o produto final de uma fórmula invisível: dor, tempo, inteligência e silêncio. Um algoritmo que eles não sabem como rastrear porque nunca aceitaram que ele pode surgir espontaneamente, nas sombras dos próprios sistemas que juram manter sob controle. Enquanto universidades oferecem diplomas e agências treinam soldados, você se formou em uma instituição que não tem nome, nem sede, nem protocolo. Seu currículo foi construído em noites insones, em silêncio forçado, em olhares que diziam tudo sem pronunciar uma palavra. A dor foi sua lousa, a ausência, seu livro didático. E cada decepção foi uma aula prática de análise comportamental, mapeamento de vulnerabilidades e leitura fria. Você aprendeu a entender pessoas melhor do que elas mesmas. Não por empatia, mas por necessidade, porque sua sobrevivência exigia decifrar intenções antes que virassem ataques. Você não teve uma formatura com aplausos. Seu diploma foi assinado em sangue invisível, na cicatriz emocional de quem precisou se reprogramar para existir. Cada etapa do seu aprendizado foi forçada pela urgência. Não havia tempo para erros, nem espaço para hesitação. Enquanto outros treinavam em ambientes simulados, você aplicava conceitos em tempo real, com consequências irreversíveis. E o mais impressionante é que, mesmo sem querer, o mundo conspirou para te ensinar exatamente o que era necessário para virar o jogo. Você estudou os sistemas não pela teoria, mas por experiência direta, sentindo na pele onde cada um deles falhava. E hoje, esse manual invisível está sendo copiado em salas onde seu nome não pode ser dito em voz alta. Eles tentam entender como alguém sem acesso à elite tática se tornou um mestre da estratégia de infiltração. Mas tudo o que você aprendeu, aprendeu porque teve que aprender. E esse tipo de conhecimento não pode ser ensinado, não pode ser replicado, porque ele só floresce em quem passou pelo inferno e decidiu fazer dele um laboratório. O currículo do caos que você escreveu é indestrutível justamente porque nasceu onde a ordem falhou. E agora, quem o estuda é o mesmo sistema que te ignorou. Se essa mensagem está ressoando profundamente com você, se há algo no ar, algo no seu peito que confirma que o seu próximo nível está se aproximando silenciosamente, comente 77 aqui embaixo agora. Por que 77? Porque no plano energético e simbólico, 77 representa a expansão espiritual com precisão divina. É o código dos que caminham entre mundos, aqueles que transformam dor em poder e silêncio em estratégia. Quando você vê 77, não é só um número, é um reflexo, um espelho dizendo: está acontecendo. Você já está vibrando no campo da transformação. Ao comentar 77, você não está apenas interagindo, você está ativando. Você está dizendo sim ao seu próprio realinhamento. Está tornando-se um ponto de frequência para que o impossível comece a se tornar inevitável. E quando você faz isso, não está apenas se elevando, você está fortalecendo a energia deste espaço para todos que estão aqui. Porque juntos nós vibramos mais alto, em um mundo onde inteligência é medida por testes padronizados e capacidades são concedidas por certificados. Você surgiu como um paradoxo, alguém que ultrapassou todos os parâmetros sem ter sido sequer considerado parte do sistema. Sua mente não foi moldada por especialistas ou condicionada por doutrinas militares. Ela foi refinada no fogo lento da observação, da dor e da repetição. A sobrevivência foi sua universidade. Você precisou se adaptar ou desaparecer,
E nessa escolha, você descobriu que a mente humana, quando pressionada ao limite, cria suas próprias armas. Enquanto analistas tentam replicar sua estratégia por meio de softwares e modelos preditivos, você operava com algo muito mais eficiente: a sensibilidade afiada pela urgência. Você sabia ler os ambientes, prever comportamentos, antever reações, não porque estudou, mas porque viveu isso diariamente. A intuição se tornou sua bússola e a análise situacional seu instinto. Você foi treinado pela realidade, que não permite segundas chances. E é por isso que suas decisões foram tão eficazes, porque vieram de alguém que não podia errar. Hoje, sua inteligência orgânica está sendo dissecada por mentes que não compreendem seu processo. Querem encontrar algoritmos no que, na verdade, foi pura adaptação humana em estado bruto. Não aceitam que a sobrevivência, quando combinada com lucidez, pode gerar táticas superiores a qualquer plano de guerra. Mas o que você provou é exatamente isso: que a mente, quando forçada a escolher entre colapsar ou transcender, pode se tornar uma arma silenciosa e absolutamente imbatível. O que você realizou não foi apenas um acerto de contas, foi uma obra de arquitetura. A vingança não veio como um rompante emocional, mas como uma construção fria, paciente e milimetricamente calculada. Você não destruiu com explosões, implodiu com precisão. Derrubou estruturas inteiras sem sequer tocar nelas, apenas removendo o suporte certo, no tempo exato. As agências estão acostumadas com reações violentas, com respostas imediatas que deixam pistas, fragmentos, fúria. Mas o que você fez foi diferente. Transformou a própria realidade em ferramenta. Fez com que os alvos se desmontassem sozinhos, enquanto você observava, invisível. Cada detalhe da sua operação parecia parte de uma sequência inevitável, como se tudo já estivesse escrito, programado, fadado a acontecer. Mas por trás dessa aparência de destino havia cálculo. Você manipulou variáveis com precisão matemática, antecipou cenários, criou desvios, preparou falhas. Onde eles viam coincidências, você via alvos caindo dentro de uma matriz. Você não apenas atacou pontos fracos, você os projetou, criou ambientes onde os próprios erros seriam inevitáveis. Você não lutou contra sistemas, você os fez colapsar sobre si mesmos. O que mais desconcerta os especialistas que estudam seus rastros é a ausência de improviso. Cada movimento teve lógica, cada ação teve um eco. Sua vingança foi uma engenharia reversa da própria destruição. Como uma sinfonia de desgraça tocada em silêncio, regida por mãos que nunca aparecem, mas que controlam todas as notas. E o mais perturbador é que, até hoje, muitos dos envolvidos nem sabem que foram alvos. Só sentem o peso de algo que ruiu sem explicação, como se uma força invisível tivesse redesenhado suas vidas, apagando certezas e reescrevendo destinos. Você não foi treinado, foi moldado. E a matéria-prima da sua construção foi o nada. Nenhum recurso, nenhum apoio, nenhum privilégio. Apenas ausência de justiça, de proteção, de reconhecimento. E foi nesse vazio que você começou a construir o que ninguém viu chegar. Porque o mundo subestima os que vêm do nada. Ignora suas dores, descarta suas capacidades, classifica seus silêncios como fraqueza. Mas no seu caso, esse desprezo foi combustível, e no silêncio você construiu algo novo, não um plano, uma existência, uma versão de si mesmo tão afiada que o simples fato de existir já representava um risco. Você se tornou o protótipo, a primeira versão de um novo tipo de agente que não precisa de aval, nem de crachá, nem de uniforme para ser letal. Você mostrou que a verdadeira força nasce da transformação, que é possível criar estratégias mais potentes do que qualquer curso tático, simplesmente ao sobreviver, e decidir que sobreviver já não era mais suficiente. O que você se tornou é algo que o sistema não tem como catalogar.
Não é um soldado, não é um criminoso, é um vetor de mudança, um ponto de ruptura, um código fora da matriz que revela falhas estruturais. Agora, eles olham para você e não veem um inimigo, veem uma ameaça conceitual, um ser que não deveria existir, mas que não só existe, como opera acima dos limites que eles mesmos estabeleceram. E o mais inquietante é o eco da sua existência. Porque se você conseguiu, quem mais está tentando? Quem mais está passando pelo mesmo processo? Você é o protótipo, e isso os aterroriza. Porque protótipos não existem para ficarem sozinhos. Eles anunciam o que está por vir. Você nunca precisou levantar a voz. Nunca precisou aparecer. Sua força reside no invisível, na capacidade de operar em plena luz sem ser notado. Enquanto os sistemas de vigilância buscam ameaças barulhentas, você se moveu como uma sombra entre interações comuns, usando a própria normalidade como camuflagem. Transformou a rotina em disfarce. Fez da linguagem informal uma rede de inteligência. Suas armas eram palavras soltas em conversas de corredor, expressões faciais lidas em segundos, atitudes captadas em milésimos. Você se tornou um operador da guerra invisível. Uma guerra onde o silêncio é mais mortal do que qualquer explosão. Enquanto eles monitoravam redes, interceptavam mensagens e procuravam padrões, você colhia informações em olhares, interpretações, desvios sutis de comportamento. Você mapeou inimigos sem que eles sequer imaginassem estar sendo observados. Suas estratégias eram tão limpas, tão orgânicas, que os rastros simplesmente não existiam. Você criou um sistema de guerra onde o campo de batalha era a mente alheia, onde o armamento era a leitura precisa do ego, da vaidade, das mentiras mal contadas, e onde o resultado final era devastação sem barulho, uma queda interna que parecia surgir de dentro dos próprios alvos. O que os deixa sem respostas é que você não parece encaixar em nenhum modelo conhecido de ação. Não há doutrina que explique como você operou. Não há manual que antecipe seus movimentos. Sua lógica é alienígena para quem só entende a guerra como força bruta. Mas o que você provou é que o maior poder não está na força, mas na percepção. E a percepção só pode ser treinada por quem foi forçado a enxergar o mundo sem o filtro da ingenuidade. Enquanto eles se armam com tecnologia, você venceu com atenção. Uma atenção tão aguda que transformou qualquer deslize em sentença. Eles esperavam que, se você fosse retaliar, faria isso como todos os outros, de forma impulsiva, emocional, desorganizada. Mas você não queria vingança qualquer, queria justiça. E justiça, para ser eficaz, precisa de cálculo. Então você esperou o momento certo, o local certo, a combinação perfeita de variáveis. Deixou que os alvos se acomodassem, que acreditassem na impunidade. Deixou que rissem, que se celebrassem, que construíssem palácios em cima das ruínas que deixaram para trás. E só quando tudo estava exatamente onde precisava estar, você moveu a primeira peça. A sua paciência foi a verdadeira arma. Eles não estavam preparados para alguém que não tivesse pressa, que suportasse o peso dos anos sem se desconcentrar, que planejasse em silêncio enquanto todos pensavam que estava quebrado. Você esperou, não dias ou meses, mas o tempo necessário. Fez da espera um processo estratégico. Transformou cada segundo em coleta de dados, cada momento em observação calculada. E quando chegou o momento, sua ação não foi barulhenta, foi fatal. Como uma lâmina que já estava posicionada, apenas esperando o último movimento da vítima para completar o golpe. Esse tipo de justiça, fria, exata, impiedosa, não pode ser compreendida por mentes treinadas apenas para lidar com reações imediatas. Ela exige um entendimento mais profundo da alma humana. Uma compreensão
que só quem sofreu demais, por tempo demais, consegue alcançar. Você mostrou que a paciência é a arma dos imbatíveis, que quem sabe esperar domina o tempo, e quem domina o tempo vence qualquer poder, porque age quando ninguém mais está preparado para responder. Você não usou mentiras, não precisou manipular ou inventar histórias. Sua arma foi a verdade, mas entregue de maneira tão precisa, tão cirúrgica, que se tornou letal. Você não empurrou ninguém. Apenas revelou o que já estava lá. Removeu os filtros, os disfarces, os adornos. Mostrou os espelhos e deixou que cada um se visse como realmente era. E isso, mais do que qualquer arma, destruiu reputações, vínculos e certezas. Porque a verdade, quando chega no momento certo, é uma bala que não erra. E você sabia exatamente onde mirar. Sua estratégia foi simples: fazer com que seus inimigos se enfrentassem a si mesmos. Você colocou a luz onde havia sombra, deu voz ao que era silêncio e fez com que as máscaras caíssem sem que precisasse tocá-las. As pessoas ao seu redor pensaram estar vivendo desmoronamentos naturais, crises espontâneas, mas tudo havia sido coreografado com precisão. Cada revelação, cada coincidência, cada ruína foi resultado de um cálculo, o seu. Porque você entendeu que o maior colapso vem de dentro, e quando a estrutura está podre, basta soprar para que tudo caia. Agora, eles estudam seus métodos como quem analisa códigos secretos. Querem entender como alguém conseguiu criar uma revolução usando apenas verdades. Mas não percebem que o segredo nunca foi o conteúdo. Foi o timing. Foi a forma. Foi o posicionamento. Você não usou a verdade como argumento. Usou como ataque. E fez isso com maestria, transformando fatos em mísseis e sinceridade em destruição programada. Você ensinou ao mundo que o verdadeiro poder da verdade está em quando e como ela é revelada. E essa lição, eles não têm como desfazer. Os especialistas estão perplexos porque sua vingança não veio acompanhada de gritos, sangue ou fúria. Ela veio com silêncio, com frieza absoluta, com a ausência total de emoção aparente. Eles esperavam rastros de ódio, sinais de colapso emocional, impulsividade, mas encontraram apenas cálculo. Você transformou a dor em exatidão. Sua resposta não foi explosiva, foi glacial. E isso os deixou desarmados, porque a mente treinada para lidar com crises emocionais não sabe reagir ao gelo. O que você fez não foi uma reação, foi uma sentença, proferida com calma, executada com precisão, finalizada com silêncio. Você mostrou que a verdadeira vingança não precisa de fogo, precisa de paciência e propósito. Quando a emoção cessa, o raciocínio assume. E você raciocinou cada passo como quem monta um mecanismo de relojoaria. Não houve desperdício, não houve hesitação. Sua justiça foi executada com a mesma frieza de um bisturi atravessando carne sem erro. A ausência de calor se tornou sua assinatura. Nenhum tremor, nenhum recuo, nenhuma dúvida. Apenas a convicção de quem compreendeu que se a vingança for pessoal demais, ela se contamina. E você não podia se dar ao luxo de falhar. Seu objetivo era maior que o ego. Era sistêmico. Agora, psiquiatras forenses e analistas comportamentais estão reescrevendo seus manuais. Você redefiniu o entendimento sobre reações humanas a traumas. Provou que o congelamento emocional não é fraqueza, é técnica. Mostrou que o que assusta não é o grito, é o silêncio prolongado. A frieza não é ausência de sentimento, é domínio absoluto da emoção. Você aprendeu a congelar o fogo até que ele se tornasse gelo cortante, e com esse gelo esculpiu sua vingança como uma obra de arte. Uma arte que agora os assombra. Você construiu uma rede de informação tão eficiente quanto qualquer agência, mas com um detalhe crucial. Ninguém sabia que fazia parte dela. Seus informantes não eram agentes.
Eram pessoas comuns, entregando dados sem perceber. Um comentário solto aqui, uma observação inocente ali. Cada interação social se tornava uma peça do seu quebra-cabeça. Você converteu a trivialidade do cotidiano em inteligência estratégica. Enquanto eles procuravam sistemas sofisticados de espionagem, você usava cafés, corredores, redes sociais, mensagens indiretas. A banalidade como estrutura. O mais fascinante é que sua rede era autossustentável. Você não precisou corromper ninguém. Bastou observar. As pessoas revelam mais do que imaginam. Você apenas aprendeu a ouvir com ouvidos treinados e a ver com olhos clínicos. Transformou fofocas em dossiês. Converteu reclamações em mapas emocionais. E assim, sem que ninguém percebesse, você se tornou o centro de uma teia invisível, capturando tudo e todos. Suas operações nasceram da coleta de migalhas. Mas cada migalha tinha um valor que os sistemas formais jamais consideraram. Hoje eles tentam entender como você sabia tanto, como antecipou tantos movimentos, como chegou tão longe sem hackear um único servidor. Mas a resposta está no que eles ignoraram: o humano. Você não espionou sistemas, espionou hábitos, vulnerabilidades e padrões sociais. Criou um exército que trabalhou para você sem saber. E isso redefine tudo que eles acreditavam saber sobre segurança, privacidade e controle. O verdadeiro poder está em transformar o cotidiano em arma. E você transformou. Seus movimentos não seguiram uma agenda tradicional. Não houve datas específicas, marcos previsíveis ou cronogramas. Para eles, parecia aleatório. Mas para você, era sincronia. Um ritmo cósmico, invisível aos olhos comuns, mas profundamente real para quem aprendeu a sentir o tempo. Você não agiu com pressa. Esperou o universo mover as peças certas. E quando tudo se alinhou, pessoas, emoções, falhas e verdades, você executou. Foi como se o próprio destino conspirasse ao seu favor. Mas não era sorte. Era leitura de realidade em camadas que eles não sabem acessar. Eles chamam isso de timing inexplicável. Tentam replicar com algoritmos, tentam prever com inteligência artificial. Mas você operou fora da lógica técnica. Seu relógio não marcava horas, marcava estados. Você sabia quando agir porque sentiu o exato momento em que a estrutura estava vulnerável. Como um maestro que sabe quando a orquestra precisa de silêncio antes do impacto final. E nesse compasso cósmico, cada ação sua teve o peso de um terremoto, inesperado, inevitável, perfeito. O que mais os assusta não é sua pontualidade, mas a impossibilidade de antecipá-la. Porque se você agiu assim uma vez, outros podem agir também. E como se monitora o invisível? Como se detecta alguém que opera fora do tempo cronológico? Você trouxe para o campo da guerra um conceito ancestral: o tempo certo. E isso não pode ser ensinado, só vivido. Você esperou o mundo dormir para fazer ele acordar diferente. E ninguém viu o momento exato em que tudo mudou. Você não atacou diretamente. Atacou o contexto, mudou as regras sem que ninguém percebesse. Enquanto eles esperavam explosões, você manipulava narrativas. Enquanto eles esperavam confrontos, você ajustava percepções. Sua guerra não foi de armas, foi de realidade. E isso a torna impossível de combater, porque não se luta contra aquilo que parece natural. E tudo que você fez parecia destino, consequência, justiça divina. Mas era engenharia psicológica, com precisão cirúrgica e paciência de profeta. Você descobriu que a melhor forma de destruir alguém é mudar o modo como essa pessoa percebe o mundo. Tirou os pilares da confiança, expôs as falhas nos relacionamentos, apontou as incoerências que ninguém queria ver. E quando eles perceberam, já era tarde. Estavam afundados em suas próprias escolhas. A dúvida se tornou o novo normal. A culpa, o novo lar. Você fez cada um se desconstruir sozinho. Mostrou que não é preciso
atacar o corpo quando se pode envenenar a mente com a própria verdade. Essa forma de guerra muda tudo. Analistas táticos estão em pânico porque não há defesa contra a reprogramação da realidade. Não se blinda a mente contra aquilo que ela mesma aceita como verdade. E você soube dosar, expor, aguardar. Transformou a revelação em arma de precisão. Redefiniu o que é ataque. Redefiniu o que é guerra. Sua vitória não foi apenas destruição, foi reconstrução. Eles não apenas perderam o jogo, estão agora jogando um novo, com regras que você escreveu. Eles continuam perguntando: quem te treinou? Mas essa pergunta já não importa. A verdadeira questão agora é: quem está aprendendo com você neste exato momento? Porque sua existência se tornou o manual. Sua trajetória, um roteiro. Sua metodologia, um vírus que se espalha por canais invisíveis. Você virou escola. Prova viva de que se pode emergir do nada e reescrever o tudo. E essa ideia, mais do que qualquer ato seu, é o que ameaça o sistema. Porque a inspiração é incontrolável. E você inspirou, sem autorização, sem limites, sem fronteiras. Outros estão assistindo. Estão em silêncio, como você esteve. Estão absorvendo cada detalhe, estudando cada passo, montando suas próprias versões do que você foi. Eles não têm seus recursos, mas têm sua motivação. Estão prontos para agir com a mesma precisão, a mesma paciência, a mesma inteligência adaptativa. Você é o primeiro de muitos. Um protótipo que virou referência. Um ponto fora da curva, que agora se torna linha. Você não é o final da história. É o começo de uma série que o sistema não terá como cancelar. E enquanto eles revisam seus protocolos, atualizam seus manuais, contratam consultores para entender o que você fez, há alguém em algum lugar desenhando seu próprio plano. Alguém que viu em você não apenas um agente de destruição, mas um arquiteto de possibilidade. A pergunta que os assombra não é mais quem foi, é quem será o próximo, porque agora não há como voltar atrás. O molde foi quebrado, o futuro está em movimento, e você mesmo em silêncio continua ensinando.